Salve galera, seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business. Eu, Marcelo Santoro, vou comandar aqui mais um grande programa, uma grande entrevista. E pessoal, hoje o entrevistado está em alto nível. Ele que é um especialista na indústria 4.0, ele que é um consultor, um mentor de empresas, é palestrante também. Eu vou apresentar para vocês um grande amigo, mas a apresentação vai ser da seguinte forma: engenheiro por afinidade, executivo por paixão e palestrante por propósito. Eu apresento a vocês o meu grande amigo Rodrigo Portes. Seja bem-vindo, Rodrigão. Olá, Marcelo, tudo bem? Obrigado aí pelas palavras, pelo convite. Para mim é uma honra participar aqui do seu podcast. E vamos lá, bater um papo aí descontraído, falar um pouco sobre vendas, B2B, falar sobre indústria 4.0 com a galera aí. Rodrigão, aqui tudo acaba em business, você sabe disso, né, cara? E você tem muita coisa para apresentar e para acrescentar para esse nosso público que geralmente gosta muito de saber do empreendedorismo, das principais tendências de mercado. O pessoal que assiste tudo do Acaba em Business quer estar bem informado das principais tendências aí dos mercados. E você, cara, vamos lá. É um mentor, é um consultor, é um palestrante, mas acima de tudo é um grande executivo, né? Engenheiro por formação, vamos lá por etapas. Engenheiro por formação, por afinidade. Era um cara que inicialmente queria ser militar, seguir ali a família, mas vai contar pra gente, teve algumas dificuldades, mas tinha muita aptidão à engenharia, aos números, né? A parte lógica. Daí o Rodrigo passa a ser um executivo por competência e por paixão, apaixonado por isso. E aí o Rodrigo entende que precisa compartilhar com as pessoas e inspirar futuros executivos, gestores e vendedores. E aí ele atinge a etapa atual, que é do palestrante por propósito. Tá certo, Rodrigo? É mais ou menos isso? Exatamente isso. Você definiu bem aí as etapas, o momento. E recapitulando, meu pai foi militar, ele foi oficial da PM, muitos anos, e eu estudei em escola militar. Aqui em São Paulo tem o colégio da PM, e eu fiz lá o ginásio, o antigo colegial, e por influência acabei prestando 2 vezes o Barro Branco, que é a escola de oficiais da PM. E o Barro Branco tem um tipo de exame diferente, né? Então você presta lá a primeira fase, que inclusive era da FUVEST, e passando para a segunda fase vem a parte do exame. Você tem que fazer um exame físico, corrida, subir na corda. Aptidão ali, né? E também médico, e depois tinha um exame de aptidão, que é o chamado psicotécnico, onde você fazia para ver se tinha ou não aptidão para a carreira militar. E por 2 vezes eu fui reprovado nesse psicotécnico. Poxa, você passou na parte Passei no mais difícil, que era o escrito, 2 vezes, passei. Me treinei pra caramba na época, me preparei fisicamente, passei, e depois eu fiquei. E aí na segunda vez, Marcelo, quando eu fui reprovado, eu fiquei muito triste. Falei, não, então não é pra mim, eu desisti. E aí eu fui, como eu ia bem, tinha afinidade com matemática, física. Isso significa que o Exército Brasileiro perdeu um grande profissional, Olha, não sei. Mas depois, assim, eu passei na engenharia, fiz por afinidade, prestei. E aí depois, passados 30 anos, vou fazer 30 anos de formar agora, me formei em 94. E eu falo, olha, realmente o exame lá estava certo. Eu acho que eu não seria um bom militar. E aí eu prestei, sou da FEI, feiano. Me formei em engenharia elétrica em 94. E no último ano ainda da faculdade, eu fui fazer estágio. E aí entrei numa empresa na época, multinacional francesa, que era a Telemecanique, hoje é a Schneider, e comecei minha carreira como trainee, como estagiário, depois como trainee na área industrial em vendas. Cara, e aí você se tornou um executivo, uma referência no mercado. O seu LinkedIn, a gente vai falar disso daqui a um tempo, confirma isso, né? Você tem ali uma grande relevância no LinkedIn, principalmente no seu nicho, muito bem posicionado. Então eu posso dizer que você é um especialista em indústria 4.0,
em vendas B2B industriais. É isso, Rodrigo? É isso mesmo. Eu trabalhei 26 anos, mais de 26 anos como executivo e nesses 26 anos atuando na área comercial. Normalmente a pessoa começa com engenharia e vai iniciar na fábrica ou na qualidade, na produção. É mais difícil o cara começar sempre na área comercial. A tendência é que ele depois migre da área técnica para a área comercial. Depois desse um ano que eu fiz nessa empresa, na Schneider, na época eu fui para a Rockwell, na época Allen Bradley, e já entrei, era uma vaga de trainee de vendas. E aí eu comecei, me achei lá como em vendas internas primeiro, dando suporte para os vendedores externos. Eu gostava naquela época de ver aqueles caras de gravata, bem vestido. Eles tinham pager ainda. Pager, não o era... chamado BIP. Exatamente. Falei era... disso ontem em legal. família, muito legal, cara. E eu falei, poxa, eu vou querer ter um pager. Né? E o carro da empresa, mas mal sabia eu, isso era a parte boa, né? A parte ruim é a meta, você tem que bater meta, a cobrança, a pressão em vendas, enfim. E aí iniciei como vendedor, engenheiro de vendas, e depois fui me tornei gestor, gerente, diretor comercial, e sempre na parte de vendas. Também tive marketing, tive novos negócios. Então eu me especializei na parte de manufatura, porque o B2B, Marcelo, você tem B2B de tecnologia, tem B2B de financeiro. Eu fiquei focado na parte de B2B da área industrial e em vendas. E a indústria 4.0, por que 4.0? Que é a quarta revolução industrial. O mundo passou por três, né, revoluções industriais. Estamos na quarta. E como eu trabalhei muito com automação, que seria a terceira revolução, eu fui estudar muito sobre a quarta revolução industrial. Então, por isso que hoje eu falo muito sobre, com base na minha experiência, né, de carreira, faço as palestras, as consultorias, as mentorias sobre vendas, e falando sobre a nova forma de vender, né? Atualmente, tudo mudou, né? As coisas mudam, e vendas também mudou e está mudando. E também sobre a indústria 4.0. Antes do Rodrigo fazer para a gente uma síntese das indústrias, da história, aí, de uma forma resumida, a indústria, o que era a indústria 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0, que nessas últimas duas ele efetivamente trabalhou, eu vou falar de quem paga o nosso salário. Então, nosso Davi Nunes, the director, o diretor do Otimize Studios, por favor, de quem vamos falar hoje, seu Davi? Vamos começar por quem aqui, Davi? Otimize Studios. Aliás, uma coisa, Rodrigão, antes de eu falar do Otimize, da gente falar, eu acho que nada melhor do que alguém que veio aqui, está participando, já é um cliente nosso, já fez vídeos aqui. Eu queria que você desse um testemunho do que você conviveu de forma verdadeira aqui no Otimize Studios. Não, de forma verdadeira mesmo. Eu tive o prazer de conhecer o trabalho de vocês. Gravei recentemente aí alguns vídeos para Reels, para o meu Instagram, para o LinkedIn. E assim, o atendimento personalizado nos deixa à vontade. E o mais legal, vocês entendem quem é profissional, aquilo que ele fala, e aí a gente consegue gravar de forma muito natural e usando a tecnologia, né? Então, super recomendo, me sinto super à vontade e eu espero que essa parceria nossa possa durar por muito tempo. Então, gente, Otimize Studios aqui é a nossa casa, onde a gente... Aliás, cadê o logo da Otimize aqui? Por favor, Davi. Otimize Studios é aqui a nossa casa, onde a gente grava o nosso podcast. Você tem aí o testemunho do Rodrigo. Então, aqui, você está procurando gravar, você quer um espaço para gravar o seu podcast? É aqui com a gente. Você está querendo melhorar a qualidade dos seus vídeos? Então você quer fazer vídeo Reels ali para o Instagram ou para o seu LinkedIn, para o TikTok, enfim, a gente também tem uma parte específica para gravação de conteúdo voltado para as mídias sociais. Você quer fazer um curso online, um curso digital que você quer vender, tem essa ideia? Vem aqui que a gente te ajuda. E aqui o Otimize é o seguinte, além de velocidade, você tem profissionais de alta qualidade e tem uma estrutura muito própria, muito bem orientada para que você consiga entregar um projeto de alto nível. Então, Otimize Studios. Quer saber mais informações? Já lá, @Otimize Studios no Instagram. Olha ali que com certeza a gente tem coisa boa para vender para você ou para sua empresa, tá bom? Então, Davi, quem é o próximo dos nossos
dos nossos patrões, quem paga o nosso salário aqui. Então, Evoque Academia, do meu amigo Rodrigo Reis. Pessoal, Evoque é uma academia que tem 5 anos de existência e já são 30 unidades. Começou lá em Mauá com o Rodrigo e hoje já são mais, hoje ele e o Zé, que são os parceiros, Ramos, um abraço para os dois aí, já são mais de 30 unidades espalhadas por todo o Brasil, a maioria das unidades ainda no estado de São Paulo, mas onde você vê Evoque, você vai entender uma estrutura de qualidade, com equipamentos de alto nível e principalmente um atendimento realmente especial. O grande diferencial do Evoque é esse, o atendimento do Evoque, ele não é robotizado, ele foi feito de uma forma para que ele fosse, diferente da maioria dessas franquias que buscam ter as melhores estruturas, melhores equipamentos, mas não tem um atendimento personalizado. Eles entendem que a melhor forma dentro da estratégia delas é diferente da Evoque. A Evoque resolveu focar no cliente em dar uma melhor estrutura, um melhor atendimento. E eu acredito muito no pessoal da Evoque Academia. Acesse lá no Instagram, tem também o site da Evoque Academia, vai lá, procura que pode ter certeza que vai ter uma Evoque perto da sua casa, vai lá e vou te falar, vai lá e treina um dia, fala que você viu aqui no Tudo Acaba em Business, pode entrar, treina e depois você fecha seu pacote se assim você gostar. Preço popular, trabalho de qualidade, acredito muito na Evoque Academia. Davizão, quem é o próximo que paga o nosso salário aqui hoje, hein, Davi? Davi, nosso diretor, Davi Nunes. Ô, diretor, Davi é nota 10. E vamos falar, depois que eu vi esse sorriso do Davi, entrou Sorriquer, saúde sem culpa para quem se preocupa. Aqui, doutora Fabi Matos, vou te falar, atendimento humanizado, ali para quem é da região de Osasco, fica ali no bairro do Rochidale. Cara, é uma clínica odontológica com preços populares, mas que criou uma estrutura realmente muito diferenciada. Então, todos os procedimentos odontológicos você tem na profissionais de alto nível. Lá não trabalha estagiário, viu, gente? Lá tem profissionais realmente de alto nível, eu conheço muito bem o trabalho deles. E tem mais uma coisa, hoje eles têm procedimentos também estéticos. Então, vai lá, tudo orofacial, toda essa parte de harmonização facial, no caso deles orofacial, eles são especialistas. Então, vai lá, procura a doutora Fabi Matos, procura lá o pessoal que você vai ser muito bem atendido. Então, Sorriquer, saúde sem culpa para quem se preocupa. Agora vamos voltar no Rodrigão aqui, Rodrigão. Recados dados. Rodrigo, a gente estava falando sobre indústria, né? E eu gostaria que você fizesse uma síntese do que são esses 4 estágios da indústria. Então, indústria 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. Você vivenciou a 3.0 e passa por esse momento de transição, que já tem alguns anos, para a indústria 4.0. Boa. O mundo passou por 4 revoluções industriais. A primeira revolução industrial foi lá no século XVIII, na Inglaterra. Na época, os camponeses faziam trabalhos de forma artesanal. E aí, com a primeira revolução industrial, tratou-se da mecanização, né, do trabalho, utilizando máquina a vapor, carvão, principalmente. Claro. Depois, no século XIX, veio a segunda revolução industrial, com o advento do petróleo, sim, da energia elétrica, usando essas fontes, né, petróleo e energia elétrica, e foi muito marcada pela produção em massa. Então, a famosa Ford, né, que fazia aquele Ford T, T bigode, todos iguais, né? Você pode escolher desde que seja preto, né? Eu ia usar essa expressão, maravilhosa, exatamente, né? Você pode escolher qualquer cor de carro desde que seja preto. E nesse modelo. Então, foi a produção em massa e o advento do petróleo, das indústrias químicas, enfim. Essa revolução, a segunda, durou até a Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, veio a terceira revolução industrial. Alguns marcos foram a parte de informática, a parte de automação industrial, os computadores. E aí, a automação industrial, que foi onde eu comecei lá nos anos 90, né, na Schneider, depois na Rockwell, depois na Siemens, terceira revolução industrial, né, falando principalmente da automação industrial. E essa terceira revolução industrial, que nós vivemos até hoje, né, em várias empresas, no Brasil inclusive, e no mundo também,
se sobrepõe junto com a quarta revolução. A quarta revolução industrial, Marcelo, ela se inicia em 2010, 2011, na Alemanha. Então, é o berço da quarta revolução industrial, ou da indústria 4.0, daí o nome Indústria 4.0. E foi um programa criado pelo governo alemão, na época, para que as empresas alemãs pudessem retomar o protagonismo mundial, especialmente concorrendo com os asiáticos, com a China. E inclusive foi lançado na feira de Hannover, que é a principal feira de engenharia e automação do mundo. Eu tive a felicidade de ir para lá várias vezes nessa feira, e eu estava, por coincidência, nesse ano de 2011, nessa feira. Trabalhava pela Cine e estava lá. E no que ela se caracteriza? Pela conectividade, pela transformação digital, né? Pela inteligência das indústrias, né? Então, das máquinas, equipamentos. Através de você coletar dados, né, do chão de fábrica, trazer esses dados para a nuvem, tratar esses dados e aí, através de tecnologia, você conectar as máquinas e ter uma produção autônoma, hoje com a questão da IA, do machine learning, você entender, né, e predizer quando uma máquina vai parar, quando um equipamento vai parar, quando você tem que trocar um equipamento, antes dele falhar. Então, você usa muito para otimização de processos, mas, fundamentalmente, é a inteligência, né, a Smart Factory das manufaturas. Cara, muito bem explicado, Rodrigo. E a minha pergunta, Rodrigo, é porque é o seguinte: você entrou no tema exatamente na ferida. A gente passou por outras revoluções industriais e essas revoluções causaram pânico nas pessoas, achando que iam perder seus empregos, que todo mundo ia ficar desempregado, aquela história que a gente conhece bem. E agora nós entramos na indústria 4.0, associada principalmente à inteligência artificial. Eu queria o teu panorama, a sua análise desse mercado, desse cenário, porque sempre gerou ao longo dos anos esse pavor, que sempre depois acabou sendo contornado com o quê? As pessoas criando habilidades, se desenvolvendo para atender a nova demanda do mercado. Tá, perfeito. Olha, você falou bem. Na história, você que é um cara estudioso, que gosta de, a gente estava falando em off, documentários e de estudar muito sobre isso, sempre quando se tem quando houve essas revoluções, sempre teve aquele pânico, né? Vou perder o emprego, como é que vai ser isso? Aqui não é diferente. Só que essa revolução industrial, Marcelo, a quarta, ela é diferente de tudo que aconteceu já antes. A velocidade das coisas, a transformação, né? Então, tem muita coisa que nós não sabemos ainda aonde vai chegar. Existe um grupo de céticos, ou pessimistas ou otimistas. Eu sempre faço parte, como um entusiasta da tecnologia, um cara que vem estudando, se aprofundando, mesmo longe de saber tudo, porque nós desconhecemos até onde a gente pode chegar e até onde vai essas mudanças, mas eu sempre sou um cara otimista. E é isso que eu procuro trazer nas minhas palestras, nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, falando sobre o quanto que a IA, por exemplo, né? Eu acho que não adianta demonizar. Não adianta você demonizar a tecnologia. Eu acho que quanto mais nós falarmos sobre ela, mais a gente trouxer esse debate à tona, não colocar regras, enfim, trazer isso, compartilhar essa informação. Quanto mais a gente fizer isso, e é isso que eu procuro fazer nas minhas palestras, mais nós vamos ter subsídios para poder entender e trabalhar com ela. Agora, uma coisa é fato. Como eu falei, é uma revolução, algo que nunca aconteceu antes, com a velocidade que está acontecendo, com as mudanças que estão acontecendo, com o nível de disrupção que vem trazendo para as indústrias, para a área de vendas, para a sociedade como um todo. E eu acho que todos nós, profissionais, seja engenheiro, seja de vendas, seja minha esposa que é médica, seja um jornalista, um advogado, todos nós temos que estar constantemente praticando o lifelong learning, né? Que é estudar constantemente. Eu falei agora no começo que eu me formei em 94, faz 30 anos, tudo aquilo que eu aprendi lá atrás eu já não uso mais. Depois eu fiz um MBA lá em marketing, fiz pós-especialização na GV, em gestão de negócios, de vendas. Muito do que eu uso hoje, do que eu aprendi, eu não utilizo mais.
porque as mudanças são muito rápidas. Então a gente tem que estar constantemente estudando, se preparando e se atualizando, fazendo o chamado reskilling e o lifelong learning. Cara, eu sou completamente a favor que você está de. Olha que legal. Eu falo, quem me acompanha no podcast já deve ter visto eu falar isso, quase todos os podcasts eu repito. Eu sou um adepto da filosofia do lifelong learning. Então, antigamente, alguns, 20 anos, 30 anos, ou um pouquinho mais, talvez, você se formava numa carreira, você ia seguir naquela carreira o resto da vida. Perfeito. Hoje em dia, você nem sabe se daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, esse estudo vai ainda existir aquela função para aquilo, ainda mais agora com a revolução da inteligência artificial. Então, assim, a pessoa tem que estar sempre se reconstruindo. E a faculdade, ela é desnecessária? Não. É óbvio que ela vai te dar base, você vai aprender a escrever melhor, raciocinar melhor, tem o relacionamento com outras pessoas, criar uma boa base de amigos, de networking, enfim, trabalhar em grupo. Você vai aprender várias coisas dentro de uma faculdade. Porém, hoje, o cara que tinha aquela cabeça que ia fazer uma função o resto da vida, acabou. Essa zona de conforto exatamente. Acabou. Então, o profissional atual, o profissional 4.0, que a gente vai falar um pouquinho a respeito, é um cara que vive reaprendendo e se remodelando. Ele mesmo, em alguns momentos da vida, ele destrói aquela versão anterior e se adapta e evolui. Então, o Rodrigo é um profissional que ele se especializou nesse caminho, nessa trajetória, e hoje ensina profissionais e empresas a como se desenvolver. Estou errado, Rodrigo? Não, pegando o seu gancho aí, Marcelo, eu mesmo tive que fazer isso. Há uns anos atrás, há uns 5, 6 anos atrás, eu era diretor de uma multinacional alemã, comercial, diretor de vendas, uma excelente empresa. Por motivos pessoais, na época, eu tive que pedir demissão, saí da empresa, desliguei da empresa por motivos pessoais na época e aproveitei para tirar um sabático. E aí, na época, lá em 2017, eu estava mais de 10 anos sem estudar, muitos anos. Um dos maiores erros, ou o maior erro que eu cometi na minha carreira foi ficar muitos anos sem estudar, sem me capacitar. E ali, Marcelo, eu percebi o quanto eu estava ficando obsoleto, um dinossauro, sabe? Lá atrás. E aí eu fui romper um pouco com aquilo que eu acreditava e fui me envolver com startups de tecnologia, da indústria, as Inditex. Fui fazer cursos, cursos mais rápidos. E aí eu fiz um curso no INSPER, do meu professor mestre Romeu Buzarello, que abriu a minha mente e mudou o meu mindset. E aí eu vi que a área comercial, que a minha área estava mudando. Eu fui fazer um dos primeiros cursos de indústria 4.0 na época que eu soube, lá da Vanzolini, a primeira turma lá com o Paiola e com o Caruso, excelentes profissionais, professores. E aí eu vi o quanto eu estava quanto eu estava para trás e quanto que as coisas estavam mudando. E aí eu cheguei a voltar depois, ainda mais um tempo, para o mundo corporativo, como diretor de uma outra multinacional. E depois, na pandemia, eu saí e aí eu fui pegar todo esse conteúdo que eu tinha aprendido, que eu tinha, fora os cursos, fora o aprendizado com as startups, né? Eu li muitos livros, li mais de 50, 60 livros, podcasts, enfim, ouço até hoje muitos podcasts, como o seu aqui, por exemplo. E aí eu fui começar a escrever sobre isso, uma rede que eu gosto muito, que é o LinkedIn, artigos, conteúdo, posts, publicações. Já são mais de 3 anos publicando de forma ininterrupta esse conteúdo, segunda, sexta, quarta, quinta, fim de semana, feriado, enfim, coloquei isso como um propósito e aí comecei a fazer palestras, cursos, mentorias sobre o tema. Então eu acho que eu mesmo sou um exemplo vivo desse caminho de evolutivo, dessa reinvenção e dessa mudança de mindset. Muito bom. Rodrigão, e eu parando para a gente bater um papo aqui antes de iniciar, então agora eu quero partir para dar algumas dicas direcionadas para os profissionais. A gente já falou um pouquinho da sua história, como é que tá, sobre o mercado. Uhum. Mas o Rodrigo hoje,
é um profissional que auxilia no desenvolvimento de vendedores, auxilia empresas, né? Palestra em algumas empresas, fala sobre o mercado e tal. O que é um vendedor 4.0 para você, Rodrigo? Ótima pergunta. Bom, quando a gente fala do vendedor 4.0, alguns perguntam por que o 4.0. Nós falamos já aqui, né, da onde vem o 4.0, que é a quarta revolução industrial. E pode parecer, Marcelo, que o 4.0 tem só a ver com a parte da tecnologia. E não é verdade. É óbvio que é super importante a questão tecnológica, dominar habilidades, as chamadas hard skills, Sim. ou as competências técnicas, né? Então, dentre elas, é você entender bem o seu mercado de atuação, dominar ferramentas digitais. Hoje em dia, saber utilizar o ChatGPT, que é só a ponta do iceberg, porque tem muitas outras IAs generativas, além do ChatGPT. Um bom vendedor hoje em dia se relaciona, usa a rede social, o social selling, para se comunicar com seus clientes potenciais, para gerar conteúdo Sim, de qualidade para os seus clientes. Então, essas são algumas das características técnicas, mas também esse vendedor 4.0, o Marcelo, ele também usa as chamadas soft skills, ou as habilidades comportamentais. Então, ele é um cara criativo, então quando ele chega para falar com o cliente, ele não chega só com aquele discurso mais do mesmo, sabe? Porque o cliente mudou também, né? Nós temos o vendedor 4.0 e temos o cliente 4.0, que é uma nova geração de clientes que está chegando aí, cliente conectado, informado, exigente e que não quer mais um vendedor que vai só empurrar soluções e ofertas que ele não precisa. Ele busca um vendedor criativo, empático, né? Que se coloca no lugar dele, que entende quais são as dores dele, quais são os problemas que ele tem para resolver. Ele quer um consultor. Hoje se diz que o poder mudou de mãos na era digital, que saiu das mãos dos vendedores e está totalmente na mão do cliente, porque o cliente ele é muito bem informado, ele pesquisa muito antes de fazer uma compra, e no B2B não é diferente. Então, às vezes, quando um cliente chega para falar com um vendedor, ele percorreu já 70% da jornada de compra. Quando ele sabe mais do que o vendedor a respeito Exatamente. do produto. Então, já passei por isso algumas vezes, viu, Rodrigo? Ele não quer o óbvio. Ele não quer mais. Ele quer alguém que supere as suas expectativas e que agregue valor. Então, é um cara consultivo, um cara criativo, um cara empático, um cara sincero, que fala a verdade. Então, se você tem uma solução, um produto que tem uma característica que não atende o cliente, você avisa ele antes da venda. Você não faz a venda e espera o cliente descobrir depois. Não dá mais para empurrar para o cliente coisas que ele não precisa. Resumindo, o vendedor 4.0 é aquele que alia a tecnologia com a parte humana. Ou seja, as soft skills com as hard skills. Quer dizer, trazendo em miúdos isso aqui, a tua explicação, a filosofia do lifelong learning, o vendedor mais do que nunca hoje, ele é um profissional que ele precisa estudar, que ele precisa se desenvolver, né? Aquela história que o vendedor é dom, que ele nasceu com um talento, eu já pela sua reação já vi, cada dia mais cai por terra. É isso, Rodrigo? Exatamente. Eu até um tempo atrás eu pensava assim, Marcelo, eu achava que vendas era uma arte, dom. Hoje em dia, certamente, com as mudanças que estão ocorrendo no mundo das vendas, da indústria, especialmente na indústria, é uma ciência, uma disciplina, que você tem tantas ferramentas, tanta tecnologia envolvida, né? Tantos procedimentos, processos, que ela virou uma disciplina. E que essa disciplina pode ser aprendida por qualquer um. Até aquele cara que é mais introspectivo, que é mais tímido, ele tem condições de aprender essa disciplina, aprender essas técnicas e fazer ótimas vendas. Então, hoje, mais do que nunca, vendas é ciência. Ciência das vendas. Algumas semanas eu trouxe aqui Rodrigo, o Felipe Bazzi. Grande Felipe. Figuraça. E o Felipe fala muito de vendas. E ele sente muito orgulho em dizer que, mais do que empresário,
ele é vendedor. E ele é um cara que ele busca desmistificar ou quebrar alguns paradigmas em relação ao vendedor. Que é aquela história que o vendedor é um cara chato, que o vendedor é um cara que está ali, que é um oportunista. Como é que o vendedor 4.0 tem que se postar, a postura dele, para que ele evite esse tipo de não só de comportamento, mas também de pré-julgamento? Sim. A gente falou aí sobre algumas características e hoje um dos pontos que a gente sempre fala também e coloca aí na nova forma de vender é você fazer venda, se vender sem vender. Como é que é isso? É gerar conteúdo, né? Por exemplo, na parte do inbound, que é muito utilizado hoje no social selling. Claro. É você gerar um conteúdo que seja importante, que agregue para o seu cliente. E como é que você faz isso? Descobrindo quais são as dores, quais são as necessidades do cliente. E às vezes você vai oferecer para o cliente coisas que nem ele sabe que ele precisaria. Sim. Existe um estudo aí você cria a necessidade. Existe um estudo ou aí que descobre mostra, a necessidade. Existe um estudo que mostra aí a pirâmide de Chat Holmes que 60% das pessoas, dos clientes, não sabem que tem um problema. Então, por isso que é importante você fazer um conteúdo para educar, para evangelizar e mostrar para ele que ele tem um problema. Uma das grandes tendências hoje, Marcelo, das vendas industriais é a personalização do conteúdo e do atendimento. É você entender quem é esse cliente, como existe o tradicional e existe entender esse cliente da forma tradicional e da forma tecnológica. O tradicional é você indo lá, praticando o spin selling, fazendo perguntas para entender, né, quem é o cliente, deixando ele falar. Nós de vendas gostamos de falar muito, né? O vendedor chega lá, vai fazer uma reunião, abre o laptop, sai já, ou um catálogo, sai falando do produto, nem sabe. Imagina você vai no médico, né? Você nem sabe qual que é, sai falando lá. Não, o médico sai falando sem saber qual é o seu problema. Não é assim que funciona. Então, deixar o cliente falar, fazer perguntas e deixar o cliente falar. Ou então, com a tecnologia, com Big Data, com a IA, você entender, né, através de rastros digitais que esse cliente deixa na internet, no site, num e-book, num webinar, num podcast como esse, e aí você mapear quais são as tendências, né, que esse cliente tem, quais são as necessidades, e aí prover para ele um conteúdo. Então, essa é a forma hoje de você, um vendedor moderno, atrair a atenção desse cliente e se posicionar como um especialista, um consultor. Quer dizer, você coloca o cliente realmente no centro. Exatamente. Não só a sua venda, a sua comissão, e para que não seja uma venda única e pontual, para que se torne talvez uma relação de compra recorrente ou futura também. E não ser invasivo, né, Marcelo? Muitas vezes tem aquele cara que é chato, desculpa o termo, mas quantas vezes, né, já aconteceu com qualquer um de nós, você está ali numa rede social, no LinkedIn, o cara te pede uma conexão, aí você aceita, aí o cara logo em seguida o cara te oferece um seguro, te oferece um plano daqui, que você nem precisa, ou imóvel, né? Isso não funciona mais, né? Porque ele está sendo, não está sendo empático, e está querendo resolver o problema dele, não do cliente. Então, hoje em dia, claro que faz parte das vendas, e também nas vendas industriais, fazer follow-up. Mas fazer um follow-up de forma organizada, com estrutura, né? Colocando realmente o cliente, o interesse do cliente em primeiro lugar. Excelente, Rodrigo, excelente. Então tá aí uma grande dica, uma dica importante para você não ser invasivo e que você realmente tenha domínio do que você está falando, e cabe sim um pouco de estudo, de entendimento de quem é o cliente e também do seu produto, do que você tem a oferecer, a solução que você pode ajudar. Então, na verdade, você passa a ser de um chato, você passa a ser um solucionador de problema, um parceiro estratégico aí. Negócio, quer dizer, é como você se posiciona de uma maneira completamente diferente. E porque legal. A hora que você se posiciona também como um especialista, que é o que eu falo muito também, de você, no que você é especialista? Quando alguém olhar para o Rodrigo Portes, você me apresentou aí, a imagem que o Rodrigo Portes tem que passar, seja pelo conteúdo, por um podcast como esse, o cara bateu o olho, pô, esse cara ele é especialista em vendas B2B industriais e indústria 4.0.
A hora que você se torna um especialista, você ganha autoridade, reputação. E aí que eu falo pro pessoal, aí os clientes vão querer falar com você, não ao contrário. Aí o cliente vai querer fazer fila para falar com você. Sem dúvida, sem dúvida. Rodrigo, então, Rodrigo Portes, mentoria e consultoria. Quem procura hoje o Rodrigo? Que tipo de empresa procura o Rodrigo hoje para atender qual demanda, qual necessidade? Que dor o Rodrigo... tem muito empresário aqui, tem muito empreendedor que assiste esse programa. Uhum. Então, que dor o Rodrigo atende e ajuda a solucionar quando ele vende a palestra dele ou quando ele uma mentoria ou uma consultoria? Hoje em dia eu tenho trabalhado muito fortemente com uma palestra que se chama O Futuro das Vendas B2B e o Vendedor 4.0. Tá. Então algo que eu tenho feito bastante fortemente aí nos últimos meses e atuado já, inclusive esse ano, com várias palestras agendadas, graças a Deus. Então, essa palestra tem sido com foco para empresas B2B, em geral, industriais, e eu costumo dizer o seguinte, eu não sou nenhum showman, não sou nenhum palestra motivacional, não. Se você quer um showman ou quer um cara para fazer uma palestra... Não é o fato. Não. A minha motivação é trazer para as empresas, para os empresários, para as pessoas, nesta palestra, o que está acontecendo de novo, né, nas vendas, na área industrial. Mostrar e como isso é importante, trazer insights e provocações, o quanto isso é importante e quanto isso vai mexer com as empresas e com a equipe de vendas, com o líder e com os profissionais de vendas. É trazer esses insights. Então, ao final da palestra, 1 hora e meia, 2 horas, a ideia é mostrar essa tendência e trazer uma transformação para essas pessoas. Além disso, eu também trabalho com mentorias para gestores, para empresários. Mentorei vários empresários do setor industrial. Trabalho também como Sales Advisor de startups. Gosto muito de trabalhar com startups da indústria, abrindo portas para grandes clientes, ajudando eles a organizar a área comercial, a área de vendas. Trabalho também como consultor para empresas, também grandes empresas do setor industrial, para área comercial, vendas, marketing, negócios. Então é um leque aí. E outra coisa também, eu esqueci. Nos últimos tempos também fui convidado para ser embaixador de marca. Então hoje eu trabalho com 3 grandes empresas, né? Uma do setor de automação industrial, que é a IFM, uma grande empresa. E eu não quero ser aquele embaixador de marca que só faz postagem no LinkedIn, porque eu tenho lá 56 mil seguidores. Eu acho que eu posso, até pela experiência, agregar um pouco mais. Então a gente está discutindo aí de fazer um podcast com eles, trazer clientes. Vou levá-los para visitar algumas grandes empresas que eu conheço, fazer outras atividades, treinar o time deles em algumas outras, como usar o LinkedIn, enfim. Então, são alguns dos trabalhos que eu tenho feito aí, como na Rodrigo Portes, mentoria e consultoria. Tá, então, vou tentar fazer uma síntese do que você disse aqui. Então, quem te contrata, Rodrigão, hoje, a tua palestra, a tua consultoria, é alguém que quer que os seus colaboradores, que às vezes, inclusive os gestores também, entendam o cenário atual, olhem para frente, para as tendências e desenvolvam um novo comportamento. Um comportamento que tire dessa zona de conforto que você já passou por experiência e depois de tantos anos entende que esse é o seu propósito, é trazer as pessoas para o futuro sem esquecer do agora. Perfeito. Você colocou super bem, trazer essa mudança de mindset. E uma coisa que eu sempre falo, até falei numa palestra ontem, o presencial nunca vai acabar. Sem dúvida. Ainda mais na minha área, que é a área industrial, em que nós vendemos projetos de longo prazo, de ciclos mais longos, que tem vários stakeholders ou várias pessoas numa indústria que tomam... Tem aquele que toma a decisão, tem aquele que influencia, tem o usuário, tem um setor de compras, então você tem que mapear e falar com todos. E muitas vezes é necessário você estar presente. Tá?
isso nunca vai acabar. O rádio, disseram que o rádio ia acabar com os podcasts. O rádio não acabou, né, Marcelo? Não, tá muito o forte. rádio se reinventou, Claro. e cada vez mais forte. Existem feiras, eu sempre cito a AgriShow, que é a maior feira a céu aberto do Brasil, lá em Ribeirão Preto, que o pessoal não tem acesso a LinkedIn, eles usam, vem outdoor, e funciona bem. O outdoor ainda funciona bem, né? Então não vai acabar. Agora, é preciso que você, além do presencial, do atual, como você falou, que você entenda que está havendo mudanças. Mudanças na forma de vender, as gerações, mudanças nos processos. E o profissional moderno, como em qualquer área, precisa se atualizar e conhecer outras ferramentas. E principalmente tá atento, né? Tá atento. Porque tem aquela história, né? Quem acorda cedo bebe água limpa, chega Exatamente. primeiro, né? Então, o profissional vai ter que estar sempre em desenvolvimento para ele nunca perder. Tem muita gente hoje que fala, poxa, mas com a IA, agora com a inteligência artificial, meu Deus, como é que vai fazer? Cara, se você tivesse enxergado um pouquinho, se você hoje já está se preparando, talvez não, com certeza você vai sofrer muito menos essa nova fase do mercado, né, Rodrigo? E aí, sim, sem dúvida. E como você falou também no começo, acabou o comodismo. Então a gente não tem mais. Tinha o diploma lá, você termina com o diploma, acabou. Para o profissional e para as empresas. Sem dúvida. Porém, nunca houve tantas oportunidades, ainda mais para você que é um empreendedor, que trabalha. A gente fala muito hoje sobre a famosa tal da slash career, né? Que é você trabalhar com vários tipos, slash career, trabalhar com vários tipos de oportunidades. Então, eu acho que acabou o comodismo, mas nunca teve tanta oportunidade para a gente fazer negócio como agora. Né? Você que é um empreendedor nato, você sabe disso. Sim, não, com certeza, Rodrigo. Assim, cara, eu acho que hoje, Rodrigo, a gente tem uma dificuldade que é o seguinte, é você saber as oportunidades. Eu vou usar um exemplo aqui. A minha porta aqui do estúdio, que é onde eu tenho o meu escritório base, eu tenho alguns outros negócios, mas, cara, todo dia chega a proposta para eu entrar em alguma coisa, para eu envolver meu tempo. Só que assim, você tem que ter qual que é o seu maior ativo? É o seu tempo. Então você precisa saber muito bem onde escolher para onde você vai. Quando eu, há 7, 8 meses, comecei a me aprofundar em inteligência artificial, a estudar, passar final de semana, é porque eu realmente entendia que aquilo, fora do Brasil e nas principais, era uma tendência e tal. Então hoje, eu estou adaptado. Óbvio que eu não sou um especialista, mas eu estou bem adaptado a essa realidade. Então, você precisa enxergar também um pouco do mercado e também fazer uma escolha muito assertiva de onde você vai investir o seu tempo e o seu dinheiro, né, Rodrigo? Isso também para o empresário é muito importante. E quando ele entende o cenário, as tendências, isso facilita também. Né? Sem dúvida. E eu também acho um outro ponto, concordo contigo, é você também ter paixão no que você faz, né? Sem dúvida. É você ter um... E não é aqui... Paixão e propósito, né, Rodrigo? Não é usando o jargão, tá batido. É verdade, é verdade. Eu gosto pra caramba, acho que aqui em off nós falamos antes de começar, eu gosto pra caramba de fazer palestra. Me encontrei, sou apaixonado por vendas, pela indústria, pela automação. Então, assim, pra mim, tá lá fazendo uma palestra, trazendo essa transformação... Você não tem ideia, é muito, muito legal. Num cenário que eu gosto, que é a indústria, manufatura, então realmente tem a ver com paixão e com propósito. Então eu acho que, além de você ver o tempo, a questão do tempo, é fazer algo com que você se identifica. Rodrigo, eu me identifico muito com profissionais, principalmente com empresários, empreendedores ou executivos, mas não aquele que se especializou em palco, mas aquele que era um profissional bem sucedido e que em determinado momento resolve compartilhar um pouco da experiência e continuar aprendendo e tal, como é o seu caso. Então, assim, eu não me impressiono com o showman. Eu me impressiono com aquele profissional que criou um cenário, que criou uma empresa, que desenvolveu ou que teve uma carreira extremamente vitoriosa e depois tenta compartilhar aquilo da melhor forma. E você tem esse histórico como executivo, né? Então, todo esse know-how que você acumulou ao longo dos anos, você deve ter feito uma avaliação muito precisa, né? Do que compartilhar com as pessoas, dos seus erros.
E diante dessa sua maturidade de hoje, você criou uma fórmula, antes de você palestrar, de você começar a conversar com o seu mercado, que foi por meio do LinkedIn. E, cara, eu sou realmente bastante admirador do seu LinkedIn, porque você já tem mais de 50 mil... 56 mil. 56 mil ali conexões de pessoas que acompanham realmente o que você publica. Então, para mim, você tem total autoridade para falar de LinkedIn. E eu gostaria que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes, ou internautas, ou espectadores, enfim, algumas dicas de como você fez para criar essa comunidade tão forte e relevante do LinkedIn. Primeiro, obrigado aí pelas palavras. Eu, como executivo, de fato, eu tive a chance de ter muito sucesso, mas também alguns fracassos, né? Faz parte. Revés, né? Não existe, eu costumo dizer que não existe super-homem, nem Mulher Maravilha. Acertei muito, mas também errei muito. E em relação ao LinkedIn, eu já tinha o LinkedIn, mas eu utilizava mesmo para, sendo muito transparente, até uns anos atrás, como um currículo, uma vitrine, né? E aí, cara, primeiramente lá em 2016, tive minha primeira mentora, que foi a Catarina Pierandi, que eu quero fazer referência, uma jornalista super competente, e ela me deu uma mentoria, a gente fez uma quebra de paradigmas que eu jamais, na época, um executivo que vem de um mercado tão conservador quanto a indústria, que faz só aquele conteúdo técnico, que você não pode se expor muito. Eu falei, tirar foto, escrever, imagina, não sei o quê. Enfim, foi a primeira quebra de paradigma. Depois eu tive um outro mentor, também eu quero fazer aqui referência, que é o Ricardo Dal Bosco, que é um cara que me ajudou muito, me dá um outro up aí. E aí eu aprendi com ele, fiz uma mentoria com ele lá atrás também. E aí ele falou, olha, mas é o seguinte, Rodrigo, você tem que avisar a sua família. Se você quiser ter sucesso no LinkedIn, avisa a família que por um tempo você vai ter que se dedicar a isso. Porque tem muitos que fazem a mentoria comigo. E aí eu acho que é um dos meus méritos, se você me permite. Porque tem muitos que fazem a mentoria com ele e começam a fazer o conteúdo, depois de 2, 3 meses não persiste. Então eu acho que nada vence a disciplina. Porque um dos métodos que ele me ensinou era você fazer conteúdo todos os dias. Com frequência, todo dia. Se você quer ser um cara diferenciado, quer ter sucesso no LinkedIn, é fazer conteúdo todos os dias. E aí lá eu defini, na época com ele, aonde eu queria me posicionar, de que forma que eu queria me posicionar. Aí montamos uma trilha de conteúdo, né? Então segunda-feira eu vou postar sobre isso, terça sobre isso, quarta. E eu segui aquela trilha por 2 anos de forma ininterrupta, publicando todos os dias, seguindo aquela trilha. Eu até levo isso também para as palestras e para os cursos. E aí eu diria que são 4 pilares. Primeiro, ter estratégia, com quem você quer falar, quem é o seu público-alvo, quem são as pessoas com quem você quer falar e qual a mensagem que você quer passar, como você quer se posicionar. Então, no meu caso, eu quero falar com o mercado B2B industrial. Quem que pode contratar o Rodrigo Porta, uma palestra, uma consultoria? Um CEO de uma empresa, um diretor de vendas, de marketing, de RH. Eu tenho que entender e falar para esse público. E aí, me posicionar como o cara, né, especialista em vendas industriais e indústria 4.0. Depois, o segundo pilar é o conteúdo. Lá atrás, o Bill Gates escreveu um artigo em 96 dizendo o seguinte: o conteúdo é rei. Naquela época estava começando ainda a internet. E passado aí 28 anos, o conteúdo continua sendo rei, na minha opinião. Então, gerar um conteúdo de qualidade, com responsabilidade e que seja direcionado para o seu público-alvo. Terceiro pilar, a questão da disciplina. Eu gosto daquela frase, né, que o sucesso é 10%, 90% transpiração e 10% inspiração, do Thomas Edison. É verdade. Então, assim, é você ter disciplina. Então, eu já falo que faz mais de 3 anos que eu posto todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, carnaval, Natal, Ano Novo.
Esse cara é maluco? Não, eu trabalho com Uma isso. aula de resiliência. Isso Trabalho, perseverança. trabalho com isso, eu quis me posicionar. Né? O Oscar Schmidt era um mão santa. E um dia eu vi uma palestra dele, uma entrevista, que ele estava bravo. Como assim, mão santa? Eu treino 1000 arremessos, faço 1000 arremessos por treino. Com esse apelido parece que é só dom, eu treino. Então eu quis fazer a mesma coisa no LinkedIn. E aí é treinar e fazer o que ninguém faz. E por último, você falou aí, a resiliência. No começo, quando eu começava lá, nem minha esposa curtia meus posts. Era eu fazendo ali, né? Então, no começo é difícil, poucas pessoas curtem, o algoritmo muda muito, você tem que fazer testes. Então, Marcelo, esses 4 pilares, estratégia, um bom conteúdo, disciplina e resiliência. O corte tá aí, hein? Então eu acho que é focar nisso e saber que coisas grandes levam tempo. Né? E o digital também leva tempo. Tem muita pessoa que quer ter resultado a curtíssimo prazo. Então a constância, né? Pelo menos no LinkedIn, nas redes sociais, você é um expert também em trabalhar com redes sociais, é você fazer e saber que aquilo vai gerar resultado, muito provavelmente a médio e longo prazo. Muitos não têm paciência, não têm o compromisso nem a paciência. Rapaz, a disciplina, Rodrigo, ela muda o game. Mas assim, é muito difícil para uma pessoa, se ela não tiver muito focada e não tiver um propósito muito grande, às vezes até ter claro onde ela quer chegar daqui 2, 3 anos, pagar o preço de ser um produtor de conteúdo. Porque assim, para você criar produto de qualidade todos os dias, dedicar seu tempo, frequência, estudo e estar sempre disposto na chuva ou no sol, no tempo bom ou no tempo ruim, tá trabalhando, fazendo isso, é mais ou menos como ir à academia todos os dias. Perfeito. Existe uma automotivação necessária, o fato de fazer estando bem ou não estando bem. Então, assim, isso realmente muda o jogo e geralmente os premiados são aqueles que insistem. Evidentemente, muita gente às vezes fala assim, poxa, teve um cara que fez 2, 3 vídeos ali, ele estourou e tal, mas esse cara ele é um ponto fora da curva. A realidade é como um mercado quando você começa a juntar dinheiro, né? Cara, você vai colocando lá R$100 por mês, parece que não é nada. Ao longo de 30 anos isso vira algo gigantesco, né? Agora, as pessoas são muito imediatistas, não têm muita paciência e a disciplina também é para poucos. E também você tem que criar esse mindset de você entender o propósito do porquê você faz. Por isso que eu tenho um livro do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê, que eu gosto muito. Excelente. Por quê? Porque quando ele fala ali do Golden Circle, né, dos 3 pontos, ele sempre fala, você tem que começar pelo porquê. Porque se você não começar por isso, dificilmente você vai ter a disciplina e a constância necessária para se manter fazendo aquilo. Você tem que enxergar ao longo prazo. Porque a nossa geração ela é ansiosa, brasileiro é o povo mais ansioso do mundo, e imediatista. Né? Então, se o resultado não acontece num período curto, as pessoas tendem a se desmotivar. Então, só vai se manter quem tiver um propósito muito grande. Então, parabéns por você ter mantido essa consistência e hoje você é uma relevância realmente no seu setor no LinkedIn. Muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas gentis palavras, mas é isso aí, e que o propósito, tudo começa pelo porquê. Porque adianta eu ter lá, e tem vários que tem 100 mil, 200 mil, mas eu costumo falar aquele tipo de post de abraçar a árvore, né? Então, tá, mas você fez o post lá, vai viralizar, mas será que isso aí vai mostrar no que você é bom? Porque aí eu olho aquele post, tem aquelas pessoas que têm muito mais seguidores do que eu, mas aí você olha, o cara faz no que ele é bom? No que você é diferente? E eu já dei algumas palestras sobre isso, também algumas mentorias. Tá, mas no que você é bom? Aonde você agrega valor? Você tem um monte de like, tem um monte de seguidor, mas aonde você? Porque só like não paga conta, né? Sim. Então, claro. Assim, eu acho que então, realmente corroborando com o que você falou, começa pelo propósito,
passa pela... sabe, trabalhar muito a seriedade, mexer com esse tipo de público nesse mercado, eu até faço sempre, envolve muita seriedade. Falar com seriedade, com propriedade, mas também com muita seriedade que o tema exige, sabe? E estratégia, bom conteúdo, sério, com responsabilidade e comprometimento e resiliência. Aí eu acho que são os ingredientes para você ter... Não, mas não só no LinkedIn, sabe? Para ter sucesso na vida. Eu acho que é por aí. Concordo com você. Rodrigão, estamos se encaminhando para o final desse podcast, muito bacana. E eu queria primeiro que você deixasse um recado. O que eu poderia ter te perguntado? Faltou alguma coisa importante da gente debater aqui hoje, Rodrigo? Vamos lá. Não, cara, eu acho que... Eu não sabia que uma das suas formações era ser jornalista. Eu admiro muito o seu trabalho. A gente se conhece, não tem tanto tempo. E você é um cara que deixa a gente bem à vontade. Falei para você aí, inclusive nos bastidores, sem demagogia, e eu acho que você mandou super bem. Eu acho que você eu acho que não faltou, porque talvez qual time que eu torço, acho que você não perguntou isso. Aliás, que time você torce, Rodrigão? Graças a Deus, Sociedade Esportiva Palmeiras. Final de semana parece que a coisa foi meio esquisita. Né? Mas tudo bem, a gente está ganhando muitos títulos aí nos últimos tempos, temos que deixar um pouco para os outros ganharem um pouquinho também. É justo, esse é o comportamento. Rodrigão, que livro você está lendo hoje, cara? Pessoas inteligentes, você nunca pergunta assim. Se você lê, você pergunta que livro ele está lendo, né? Ou quais livros ele está lendo. Eu comprei um livro recentemente que eu esqueci o nome do autor, mas que fala justamente sobre como a inteligência artificial está impactando a área de vendas e marketing. Puxa vida, não fugiu o nome aqui do livro agora. Eu acho que é inteligência artificial em vendas e marketing, algo do tipo assim. É muito interessante trazer como é que, na visão desse autor aí, que é um cara, inclusive, que trabalhou há muitos anos como executivo, quais são os impactos que ele está vendo aí. Ele fala muito com viés de marketing, mais do que vendas, do que eu imaginaria, mas é super interessante. E tem um outro também que eu estou lendo, que fala sobre a parte das vendas complexas, como atuar... estratégias para trabalhar vendas complexas, porque isso me traz bastante insights e informação para eu montar, além de me capacitar, para eu montar minhas palestras, fazer os meus cursos aí. Então são 2 livros que depois eu te passo aí a gente vai colocar, o pessoal fica tranquilo que vai ter aqui inclusive nas minhas palestras no final eu sempre trago um apêndice. Eu deixo o material sempre com as empresas, com as pessoas, não tem nenhum problema em relação a isso. E lá no apêndice tem dicas de livros. Ótimo. Livros que falam sobre as novas técnicas de vendas, B2B e marketing, tipo Receita Previsível, lá do Aaron Ross. Muito bom, inclusive, hein? Sim. Belo livro. Bora Bater Meta, da Carol Manciola, que é um dos livros que eu adoro, de cabeceira meu. E livros best... Esse eu não li. Bora Bater Meta, da Carol Manciola, excelente. E alguns livros de cabeceira, alguns livros best-seller, como Spin Selling, Como Influenciar Amigo, Fazer Pessoas, As Armas da Persuasão. Fazer negócios, isso é maravilhoso. Os 2 que você citou são sensacionais. Trago alguns podcasts interessantes também. Então eu posso depois te passar, né, essas dicas aí para você poder passar para o seu público também. Legal, Rodrigão. Depois a gente vai deixar na descrição desse post aí os livros que ele está lendo de uma forma fácil. Rodrigão, então agora, para quem não sabe onde te encontrar, quer contratar uma palestra do Rodrigo, quer contratar a mentoria ou consultoria do Rodrigo, como é que faz? Onde te acha, Rodrigão? Legal. Obrigado pela oportunidade. Bom, primeiro eu tenho um site, que é um site mais um blog, que é o rodrigoportes.com.br. Esse site foi feito pela Crioula Design, pela Luana, que é excelente. Todo mundo que vê o site, modéstia à parte, legal, adora. Então, o trabalho da Luana, da Crioula Design, rodrigoportes.com.br. Lá tem o meu contato, você pode falar comigo pelo WhatsApp, ou então pelo contato@rodrigoportes.com.br. Me acha no LinkedIn, né? Meu LinkedIn é Rodrigo Portes, então qualquer um que colocar lá Rodrigo Portes vai me encontrar. Tem o Rodrigo Portes Mentor de Vendas no Instagram e também o Rodrigo Portes no Facebook. Então essas são as mídias sociais e o meu site e meu blog para me encontrar. Aliás, você recebeu uma homenagem recentemente do LinkedIn, né?
Pois é, eu recebi um selo de... O LinkedIn tem o selo Top Voice. Eu ainda não recebi o Top Voice do LinkedIn, mas recebi recentemente, veja só, o selo de Top Voice da comunidade, reconhecido pela comunidade por contribuições em artigos da comunidade, como Top Voice de vendas externas. Olha, que legal. Olha só que interessante, para um cara que fala tanto de digital, da Inside Sales, que fala tanto da importância da tecnologia, ser reconhecido como um Top Voice de vendas externas. E aí eu reforço a importância do presencial, né, que nunca vai morrer. Então, foi muito legal. Recebi esse selo dourado, Top Voice em vendas externas. Outside Sales. Sensacional. Parabéns, viu, Rodrigão? Muito obrigado. E, pessoal, vocês já sabem. Fale bem de mim, fale mal, mas fale de mim. Então, vamos lá. No Instagram, @tudoacabaembusiness. Tem também o Marcelo Santoro Oficial. E você já sabe, semana que vem tem mais um grande entrevistado, mais uma entrevista inspiradora para você que é empresário, empreendedor e quer conhecer sobre os principais tendências de mercado. Contra a gente também no canal Multicast, @Multicast. Nós temos também o canal do YouTube, que é a nossa emissora digital. Tá bom? Galera, eu fico por aqui. Agradeço a tua audiência, peço que você deixe seu likezinho ali pra gente no vídeo também. Estamos não só no YouTube, como também no Spotify. Agradecendo mais uma vez Davi Nunes, nosso grande diretor. Um abraço a todos e fui!